Vamos conversar então com o Guilherme Hajman. Guilherme, primeiro eu quero começar aqui te agradecendo, pela disponibilidade de estar conversando com temas preferidos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E vamos começar então explicando esse conceito, para começar a explicar o que é o car sharing, como ele surgiu, como chegou até nós. Legal, eu que agradeço aqui primeiramente o espaço, Muito bom poder estar falando desse tema que está cada vez aqui mais presente nas nossas vidas, aqui principalmente no Brasil. É um tema que é muito famoso já, na Europa, Estados Unidos, até alguns países da Ásia, mas ainda bem embrionário no Brasil. A gente está fazendo de tudo para fazer com que isso seja cada vez mais parte do cotidiano aqui do carioca, Bom, o car sharing nada passa de uma locação de carro, sem contato físico, Se a gente for traduzir aqui para o Brasil, compartilhamento de carros, é uma locação de carro em que o cliente ele não tem um contato físico com mais ninguém, tem planos super flexíveis. E por que planos super flexíveis? Porque ao contrário das locadoras tradicionais, que você tem que pegar pelo menos uma diária no mínimo, no car sharing você pode alugar por hora, você pode alugar por dia, você pode alugar por mês, no nosso caso aqui, Então ele te dá uma flexibilidade muito maior em você realizar tarefas curtas e rápidas do dia a dia. É um conceito que surgiu mais ou menos ali na década de 80, por incrível que pareça, na Suíça, onde não tinha tecnologia ainda, que hoje os aplicativos, os smartphones, eles possibilitam ter essa facilidade com a interação com os veículos. Na década de 80, começou numa vila lá na Suíça, uma vila bem pequena, de 20, 30 mil habitantes, e o pessoal precisava muito usar um carro. O que eles fizeram? Botaram meia dúzia de veículos ali no centro de um parque da cidade, com uma caixa postal mesmo do lado dos veículos. Essa caixa postal continha as chaves dos veículos. E aí o cliente ia lá, preenchia o nome dele, botava o tempo que ele ia ficar com o carro e andava o tempo que ele quisesse, devolvia depois e colocava o tempo de devolução. Isso é muito bom para a economia, porque quando você fala de mobilidade compartilhada, quando você está falando de compartilhamento de veículos e de aluguéis flexíveis de carro, você está falando daquele conceito famoso pay-per-use, que é o pague por uso. E então você não está obrigado a ficar lá um mês, um dia com o carro, pagando multa se você deixar o veículo atrasado após o uso. Você pode alugar por 2 horinhas para ir no mercado, deixar o filho no colégio, resolver suas coisas do dia e simplesmente devolver. Então é muito bacana, Muito bacana, um conceito que representa muita economia no bolso das pessoas. E quando a gente fala de economia, dá para ver que é um dos principais aspectos, dessa nova proposta. Então, além da questão de combustível, quer dizer, combustível não, a questão de manutenção do automóvel, que eu acho que é uma coisa bem importante para o usuário. Além disso, então, assim, tem a manutenção, que a pessoa não vai precisar se preocupar com isso. Creio que vai arcar somente com o combustível, com deslocamento. E como é que funciona isso? Nem isso, Aline. Nem isso que é mais legal do car sharing, que o combustível já está incluso. Então, isso é muito bom. É muito bacana, porque a gente já consegue estipular o nosso preço final baseado no tempo e na distância percorrida com o combustível já incluso. Então, como é que a gente faz? É super bacana, você não tem dor de cabeça absolutamente nenhuma, como você falou, com manutenção, seguro, IPVA, e combustível, porque tem um cartão combustível em todos os nossos veículos, da Wally, e quando você vai precisar abastecer o carro, a única regra é que você devolva o veículo com 1/4 do tanque, também não precisa devolver com o tanque cheio, então te dá uma flexibilidade maior, Vai abastecer, pega o cartão combustível que está dentro do veículo no porta-luvas, usa no posto credenciado, o aplicativo ele te dá todas as instruções necessárias, os postos credenciados mais próximos de você, e você não tem nada, mais nada ligado a isso. Isso é muito legal, facilita muito a vida das pessoas. Está muito nessa linha. E para uma família, eu vou tomar como exemplo o meu caso, Eu moro em um lugar que, se eu tiver que levar minha filha para a escola, se pensar em mobilidade, em termos de transporte público, é muito complicado, porque eu teria que pegar 2 ou até 3 por causa da localização, serviço por aplicativo também teria que ser, eu acho que seria essa a saída. Eu sendo usuária do car sharing, como é que isso vai impactar positivamente na minha vida, sendo que eu preciso usar isso diariamente? A gente fazendo um comparativo, se eu usar o meu veículo particular, ou fazer parte dessa nova proposta, qual é a minha
economia ou qual é a minha vantagem, se a gente parar para pensar, a grosso modo, assim, só para a gente poder explicar melhor para quem está ouvindo a gente. Legal, bacana. A gente costuma dizer que a gente não vende um aluguel de carro aqui, né? A gente não está vendendo um serviço de aluguel. Na verdade, o que a gente está entregando e vendendo é economia e praticidade para o cliente. Então, primeira coisa, o ponto é praticidade, que a gente até tinha conversado anteriormente. O cliente não tem mais dor de cabeça com absolutamente nada ligado à papelada, ligado a seguro, ligado a combustível, como eu mesmo disse, né? Ele vai simplesmente colocar o horário que ele vai usar, né? Ele vai reservar o veículo, utilizar pelo tempo que ele quiser e vai devolver o carro sem mais nenhuma dor de cabeça. Então, quando você tem algum tipo de acidente, o que costuma acontecer? Precisa consertar o carro, entrar em contato com a pessoa que bateu em você ou que você, enfim, infelizmente bateu, e você tem que lidar com toda essa dor de cabeça e resolver esse problema. Com o car sharing você não tem isso. Se você tem uma avaria, um sinistro, por mais que a culpa seja sua, né, e você arque com os valores, a gente que vai cuidar de tudo. Agora, assim, o segundo pilar, que é o principal aí da questão, é a questão da economia, que foi muito intensificado após a pandemia com a crise financeira. As pessoas vendendo os veículos, né? Os preços do combustível, os preços dos veículos subindo cada vez mais, as pessoas não podendo mais arcar com esse tipo de coisa, e é uma solução que te entrega literalmente um produto em que você só paga pelos minutos que você está usando, pelos minutos e pela quilometragem utilizada. Então, se você é um brasileiro médio, a gente costuma dizer que a gente está num mercado muito horizontal, né? Tem gente de 22, 25 anos de idade usando nossos carros para ir para a faculdade, e tem senhores de 70 anos usando o carro para dar uma volta fim de semana. É muito bacana isso. Hoje, foi até quando a gente começou a operar e pegar feedback de cliente, começar a entender quem são os nossos usuários, a gente viu que tinha muita gente mais velha, pessoa acima de 60 anos. E a gente ficou impressionado, que a gente achava que ia ser um público muito mais novo, adepto à tecnologia. Nada. Porque você tem um carro, né? Como é que é o nosso modelo? Colocamos os veículos em condomínios residenciais, shoppings e hotéis da cidade. No caso do condomínio, né, do hotel, é maravilhoso, porque o hóspede ou o morador, ele vai ter literalmente uma locadora de carro embaixo dele, por hora ainda. Então, por que ele vai precisar ter um carro? Né? Se você... aí a gente costuma ser também bem honesto. Se você é, por exemplo, um motorista de Uber, não pode usar o óleo, né? Mas você é um motorista de Uber que anda 100, 150 quilômetros por dia, não valeria tanto a pena. Talvez seja melhor você fazer um leasing, né? Pegar um plano mensal com uma locadora tradicional. Agora, se você é um brasileiro médio, que não precisa do carro ali para andar 100 quilômetros por dia, vai andar os seus 20, 30, 40 quilômetros por dia, ou até menos, que não é todo mundo que precisa do carro todo dia. O car sharing, ele é sempre a opção mais econômica e mais viável, né, em questão de praticidade e economia. Tomando ainda como exemplo o meu caso, né, eu faço 40, 50 quilômetros por dia, dependendo do dia da semana, né? Então, seria uma opção boa para mim, no caso. Com certeza, com certeza. Ainda mais porque você já saberia exatamente quanto você vai pagar. Você não vai ter aquelas surpresas ali no final do mês, às vezes algum tipo de diferença em que você está pensando que vai ter que pagar, uma documentação a mais que você esqueceu. A sua vida com relação à mobilidade, hoje a gente tem aquele conceito de mobilidade como serviço, né, que está cada vez mais forte na vida das pessoas, que vem da mobilidade compartilhada também. Mobilidade compartilhada não está só não está só no carro, mas está nas bikes, está nos patinetes. E a mobilidade como serviço, ela está entrando cada vez mais no dia a dia do brasileiro, no sentido de que ele tem diversos modais de transporte disponíveis para diversos casos de uso que ele vai precisar. Então, se você vai ali na esquina simplesmente fazer uma coisa muito rápida, de questão de 1, 2 quilômetros, você vai pegar uma bike, você vai pegar um patinete, aquele famoso last mile, né? Aquele termo famoso. Se você vai andar uns 20 quilômetros, 30, como é o seu caso, Aline, que vai precisar ir para o outro lado da cidade, resolver a sua vida. Tem muito cliente nosso que pega o carro, vai pingando de ponto em ponto da cidade, porque trabalha muito na rua, né? Trabalha muito fora do escritório. É a solução perfeita e mais econômica, sem dúvida nenhuma. Um ponto que eu queria esclarecer um pouco melhor, Guilherme, é a diferença do car sharing para as locadoras tradicionais, né? Então, hoje existe uma série de burocracias, enfim, quando chega em uma locadora para alugar um carro. Qual é a diferença e qual é a vantagem para o consumidor, para o cidadão, para o usuário, em usar a óleo, por exemplo, ao invés de uma locadora tradicional? São algumas as vantagens, né? Alguma de ponto a ponto. Primeiro é o combustível. Você não precisa devolver com o tanque cheio, né? Pelo que eu já tinha falado. Você pode devolver com pelo menos um quarto do tanque.
também não tem que pensar em abastecer do seu bolso, já está incluso no valor do pacote da viagem, né? Segunda questão, mais importante, é o fator da localização. Ao contrário das locadoras tradicionais, que são baseadas em agências, né? Nós espalhamos os carros pela cidade, assim como as bikes elétricas. Então, você está no estacionamento com um shopping próximo a você, você precisa de um carro, você vai no shopping, desbloqueia o carro pelo aplicativo, sem nenhum contato físico, a chave está no porta-luvas, e você sai andando. Ou simplesmente você tem um carro no seu condomínio, você tem a Wally no seu condomínio, com 5 veículos ali disponíveis, um esportivo, um SUV, um sedã, um hatch compacto, cada um para uma situação diversa do dia, né? E o mais bacana é que é muito flexível. Então, assim, você não precisa estar fechado numa diária, como eu falei anteriormente, você pode pegar por algumas horas, você pode pegar por um mês. Uma vez aprovado na plataforma da Wally, você pode usar quando e onde você quiser. Ao contrário das grandes locadoras, você pode ser um grande cliente de uma delas, mas você vai ter que sempre ter aquele contato ali no balcão. Às vezes você vai pegar uma fila, a experiência nem sempre é a mais agradável de todas. Então, é uma renovação. A gente costuma se basear e se comparar muito com os bancos tradicionais para os bancos digitais. Aquela transformação que a gente ainda está vivendo, só que de 5 anos para cá veio com muita intensidade. Era muito comum os bancos tradicionais, você tinha que ir até uma agência, abrir uma conta, pagava mensalidade de cartão, etc. Hoje os bancos digitais vieram e tornaram todo esse processo muito mais flexível e ágil. A gente costuma fazer muito essa comparação, né? Nós somos as locadoras digitais contra aí as locadoras tradicionais com um serviço mais antiquado e obviamente, com a experiência totalmente mais engessada e burocrática quando comparadas a gente, entende? Certo. E um outro aspecto bem interessante dessa proposta toda é a sustentabilidade, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre isso, né? No quanto a gente pode contribuir para ter um planeta melhor, para ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor a partir dessa proposta de care sharing. Né? Bacana, bacana. Isso está diretamente ligado com a sustentabilidade, com a redução de veículos nas ruas. É só a gente pensar, né? Se a gente tem uma estação de Wally no condomínio com 10 carros disponíveis, eu penso, olha, não preciso mais ter um carro. É o que muitos clientes falam para a gente. Olha, nunca mais vou comprar um carro porque eu não preciso, ou eu vou vender o meu carro. Tem muita gente que fala, olha, a gente tem um carro na família hoje que a gente usa de vez em quando, mas eu vou vender porque eu não preciso. Então, fator número 1, redução do número de veículos nas ruas. Tem um estudo europeu muito antigo, desde a época lá que começou na Suíça, depois começou a se tornar cada vez mais uma febre com os avanços da tecnologia. Hoje é muito comum na Inglaterra, Itália, França, todos os países. E o estudo diz o seguinte, cada carro compartilhado nas ruas tira outros 10 particulares de circulação em média. Tem estudos que falam que chega até 13. Né? Então é muito bacana. A gente está melhorando o trânsito, a gente está evitando, né, reduzindo a emissão de gases de CO2, efeito estufa. E a gente tem uma outra contrapartida também, Aline, que é da saúde da pessoa. Tem estudos que falam que, obviamente, quando você tende a não ter mais carro e se adapta a um serviço de car sharing como o da Wally, para tarefas mais curtas, você vai tender a usar mais uma bicicleta, você vai tender a caminhar mais para um mercado próximo. Então, contribui muito para a vida, na questão de saúde da comunidade. É muito bacana isso também. Sim. E aí eu queria entrar numa questão, então, assim, bem específica dos brasileiros, né, que é uma questão cultural. Né? A gente sabe que o sistema de transporte público ele é falho, a questão da mobilidade em termos de construção e elaboração de vias, de acessos dentro de uma cidade ainda é complicado. A gente vê algumas que estão se preocupando com isso, né? Tem projetos maravilhosos aí de mobilidade urbana, mas eu, pela minha experiência e pelo que a gente vê como cidadã na rua, as pessoas ainda têm uma certa resistência a mudanças, né, de hábitos, a questões novas que chegam, a gente tem uma resistência natural, né, para o que é novo, e também essa consciência de grupo, né, de pensar o todo, eu acho que ainda é um pouquinho complicado para a maioria dos brasileiros. Como é que vocês trabalham essa questão cultural? Né? Lá no começo da conversa a gente viu, né, que é um modelo que vem da Suíça ou Suécia? Suíça, Né? Suíça. Então, assim, é uma outra realidade, né, cultural e econômica também, mas como é trabalhar isso na mentalidade do brasileiro hoje, né? Quais são os desafios nesse sentido? Então, a gente teve alguns
falando do nosso início, começamos a operação no meio da pandemia. Então, a gente pensava, né? Olha, vai ser ruim por um lado, mas acabou sendo muito bom pelo outro lado. O brasileiro ele já tende a ter aquela ideia de que precisa ter um carro, né? Precisa ter um imóvel próprio, é o que você estava falando, nossa cultura lida muito com isso. A questão da pandemia acelerou essa transformação. Em que sentido? Primeiro, os clientes que nos utilizavam, principalmente no iníciozinho do ano passado, né, na segunda onda de pandemia, quando pegou bem pesada a segunda onda, lá meados de fevereiro, março, os nossos carros estavam sempre lotados. E por que isso? O pessoal dava um feedback. Olha, eu prefiro usar um Oli que está sempre limpo, né? Está quase 100% das vezes em excelentes condições de uso, bem cuidado, do que está dividindo um Uber, do que está pegando um transporte público e correndo risco. Então, a gente sentiu muito essa tendência durante a pandemia, atrelado ainda, né, à questão da crise econômica, muitas pessoas, né, devido a perderem seus trabalhos, infelizmente, né, terem uma redução da renda familiar, até com o aumento da inflação, de serem obrigadas a vender o carro e estarem cada vez mais adeptas a esse tipo de serviço, esse tipo de modal de transporte, que é, sem dúvida nenhuma, um modal 100% novo aqui no Brasil, né? Outra questão que a gente já vem trabalhando há tempos, isso já é uma tendência grande aqui no Brasil. O brasileiro ele está começando a aprender a alugar carro, por incrível que pareça. Se a gente faz uma comparação entre Estados Unidos e Brasil, o mercado americano tem 7 aluguéis por 1.000 habitantes, 7 aluguéis de veículo por 1.000. No Brasil, a gente só tem 2 aluguéis por 1.000 habitantes. E os números estão cada vez crescendo de forma mais acelerada aqui no Brasil, muito devido à pandemia, né? O aluguel de carro, né, não falando só de car sharing, mas em todos os tipos de modalidades, seja o aluguel tradicional em agências, o aluguel mensal, que está muito comum hoje em dia, ele está cada vez mais enraizado na cultura do brasileiro por ele estar oferecendo cada vez mais uma economia no bolso. E são soluções que o brasileiro está percebendo que valem muito mais a pena no sentido de praticidade e até no sentido de conforto. Porque em planos como o da Oli, né, empresas como a nossa, de car sharing, que oferecem esse tipo de serviço que está cada vez mais flexível, com diversidade de modelos, o cliente ele sabe que um dia ele pode ter um Renault Kwid, um Sandero, e no outro dia ele pode andar de Jeep Renegade, e no outro ele vai andar de Mini Cooper elétrico. Então, é uma tendência que a gente está sentindo que está cada vez mais mudando. De 10 anos para cá, a gente observava uma tendência grande no sentido de que os brasileiros estavam cada vez menos comprando seus próprios imóveis. Hoje já é cada vez mais comum a gente alugar e ter isso como um plano de vida. Na época dos nossos avós, nossos pais, isso era inconcebível, né? Você fazia 18, 20 anos, você tinha que comprar uma casa, né? Hoje não, hoje as pessoas, elas vivem, tem gente que vive de Airbnb hoje, né? Viajando o mundo de Airbnb, o que é super legal. E na mobilidade não deixa de ser a mesma coisa. Um pouquinho depois, né, a gente está sentindo esse movimento aqui mais de poucos anos para cá, mas não está deixando de ser na mesma tendência, né? Economia e praticidade oferecendo serviços cada vez melhores, nesse conceito de mobilidade como serviço. A gente acredita que daqui a 5, 10, 20 anos vai ser um conceito em que cada vez menos pessoas vão ter carro, né? Cada vez as pessoas vão estar mais adeptas a esse tipo de serviço, e não só esse tipo de serviço, porque é complementar. A gente estava conversando anteriormente de transporte público, né? Até o Uber, transporte por aplicativo, são serviços que, por mais que sejam de mobilidade, são complementares. Eu não estou competindo com Uber, eu não estou competindo com transporte público, eu não estou competindo com patinete. São complementares ao nosso serviço e à nossa solução oferecida, para casos de uso completamente distintos. Enquanto você vai pegar um para ir no mercado na sua esquina de casa de bicicleta, você vai pegar um carro para resolver suas coisas de trabalho, você vai pegar um ônibus, talvez, porque você quer economizar ir de um ponto a outro da cidade, porque você vai ficar lá durante algum tempo. Às vezes um Uber vai ser melhor para você, porque você não quer ter dor de cabeça com estacionamento e etc. Então, assim, a gente busca trabalhar muito esse conceito de mobilidade como serviço como cada vez mais enraizado aqui na vida do brasileiro. Sim, acaba sendo uma possibilidade de escolha, né? As pessoas podem escolher, né? Se tem um carro particular, um veículo particular, e você é obrigada a procurar um estacionamento, ou procurar uma vaga na rua, enfim, né? Como a gente já vinha colocando antes ali, né? Então, a possibilidade de escolha, acho que é o que encanta as pessoas, né? Fora todos os serviços complementares que são atrelados a, por exemplo, serviços de car sharing como o da Oli.
Exemplo, tag de pedágio, né? Já está com tag incluso, é só você passar no pedágio. Agora a gente está implementando a questão do tag de estacionamento, né? Então você vai poder estacionar em qualquer lugar, já vai sair direto da sua conta no cartão de crédito pelo aplicativo da Wally, você não vai precisar ter a dor de cabeça de pagar um pedágio, etc., né? Então, assim, a gente está buscando sempre englobar serviços complementares, né, naquele nosso core service, né, que é o aluguel de carros ali sem contato físico, com totalmente flexibilidade. É muito bacana. A economia e a praticidade na vida do usuário, sem dúvidas, é o que diferencia esse tipo de serviço de outros relativamente parecidos, principalmente quando você compara com a posse de um veículo. Certo. Guilherme, encaminhando aqui já para o fim, né? Eu quero que tu fale um pouquinho da Wally, né? Onde é que vocês estão presentes, né? Hoje, onde é que o consumidor te encontra? E também planos, né, para o futuro. A gente viu aí que, né, durante a nossa conversa, que toda essa proposta ela se facilitou, ela se adiantou por causa da pandemia, né? Então a gente vê um ponto positivo nisso tudo. Mas quais são os planos de vocês, né? Enfim, como é que sem pandemia, né? Se Deus quiser, né? Que tudo caminhe sem ser puxado por uma pandemia. Né? Mas onde a gente encontra o óleo hoje? Onde é que vocês estão? Bacana. A gente nasceu no Rio de Janeiro, na região aqui da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, né? Hoje estamos presentes no Rio, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio e Gávea, chegando até a metade do ano já nos demais bairros da cidade. Até o final do ano a gente vai estar em todas as regiões do Rio de Janeiro. Copacabana, Tijuca, centro da cidade, são as nossas próximas estações que a gente vai ter lá, pontos específicos de retirada. Dentro desses bairros, né, dentre hotéis, condomínios e shoppings, centros comerciais, convido a todos que estão escutando a baixarem o aplicativo Wally Car Sharing. Baixando, você vai conseguir ver todas as estações aí perto, a estação mais próxima, que mais te convenha, o modelo que mais convenha com o seu caso de uso, se você quer mais conforto, se você quer economizar um pouquinho mais. Em 2023, previsão é que na metade para o fim de 2023 já seja a nossa expansão geográfica para outras capitais. A gente está estudando diversas capitais do Rio, incluindo aí candidatas Porto Alegre, Curitiba, Minas e Recife, né? Que a gente está fazendo um estudo aí com muito bons olhos para ver qual que será a próxima escolhida, mas sem dúvida nenhuma aí no intervalo dos próximos 5 anos a gente vai estar em bem mais regiões do Brasil. Novidade legal, spoiler bacana. Estamos prestes a colocar veículos elétricos no aplicativo. Então, daqui a pouco a gente vai ter... você vai poder dar uma voltinha com um carro elétrico, vai poder alugar um elétrico totalmente sustentável. Quem já teve a experiência de dirigir um elétrico, quem não teve, eu vou dizer que é maravilhoso, é muito bom. É uma experiência completamente diferente, você não tem barulho nenhum, você acelera, o carro já sai do chão, é muito rápido. É completamente diferente. E a nossa ideia na Wally, de plano de longo prazo, a gente está visando, obviamente, sempre colocar o cliente em primeiro lugar e oferecendo a maior amplitude de modelos e serviços disponíveis para ele. A gente quer atender a demanda do cliente da melhor forma possível e a gente entende que tendo essa amplitude de modelos na frota vai ser a melhor forma da gente fazer isso. E então, confiram a gente aí, nos próximos anos a gente vai estar por todo o Brasil, com certeza. A gente fala aqui do Sul, né, pertinho de Porto Alegre, né, apesar de saber que nos ouvem Brasil afora, mas é interessante saber dessa possibilidade aqui para quem está perto também, né? Com certeza. Porto Alegre é uma cidade que é sempre vista com muito bons olhos pelo mundo de startups, né, pelo mundo de inovação, tecnologia, né? É uma das cidades em que você tem as pessoas cada vez mais adeptas à tecnologia, ao contrário de outras cidades, até mesmo do Rio de Janeiro. Um exemplo disso é o próprio, não sei se o pessoal que está nos escutando sabe, o Hyperloop, né, que é aquele projeto do Elon Musk lá da Califórnia, que vai ligar, se não me engano, Porto Alegre a Serra Gaúcha em meia hora, 40 minutos. Então, assim, é uma cidade que, sem dúvida nenhuma, ela é sempre muito bem vista por esse público que visa inovação, que visa novos modelos de negócio totalmente disruptivos. É muito bacana. É uma cidade que a gente olha com muito bons olhos aí nos próximos anos. Tá, vamos ficar aqui na espera, né? E, Guilherme, eu quero te agradecer, né? E adiantar para quem está ouvindo a gente que aqui na descrição do episódio a gente está colocando todos os contatos da Wally, né? E eu agradeço demais a tua disponibilidade, né? Eu espero que quem esteja nos escutando possa não somente aderir a essa proposta, como a gente também espera que outras pessoas, outras empresas também tenham essa iniciativa, né? Visando essa colaboração, essa visão colaborativa de
de sociedade, enfim, que é uma coisa que a gente precisa ter, né, se unir cada vez mais para iniciativas inovadoras. Muito obrigada pelo teu tempo, por conversar conosco do Temas Preferidos. Obrigado a vocês, obrigado, Aline, obrigado, Temas Preferidos. É um prazer enorme, de novo, estar falando aqui para vocês. Agradeço muito o espaço e que esse tipo de inovação, esse tipo de serviço, cada vez mais esteja presente na vida dos brasileiros.